Olá, meu nome é Assis Maia e venho hoje falar com você um pouco sobre a legislação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Esse vídeo se presta tão somente a trazer um grande resumo dos pontos mais relevantes, dos pontos mais importantes que poderão ser abordados nas provas que serão realizadas em geral nesse preparatório para a EBSER. Qualquer que seja o hospital universitário, qualquer que seja a instituição federal de ensino, a instituição congênere, no campo de legislação da EBSER, o conteúdo programático é exatamente o mesmo. Não interessa para qual você está estudando, o conteúdo é o mesmo. Meu nome é Assis, estou à sua disposição, aí meus contatos, e-mail, Twitter, Facebook, para que a gente possa interagir, debater, discutir naquilo que você achar relevante, achar conveniente. Quais são os pilares da aprovação em qualquer que seja o concurso público, em especial nesse preparatório que a gente aqui visa? O desejo, a decisão é o primeiro ponto. Desejo de buscar uma mudança de vida, a decisão de efetivamente estudar. O seu desejo gera a sua decisão. Decisão tomada, o planejamento é essencial. Com a organização, você faz a estrutura do seu estudo, preenchimento dos espaços, do tempo que você tem, otimize o seu tempo. Execução e disciplina, crucial. Ponha em prática aquilo que você planejou e você conseguirá o êxito necessário. Sempre que você tiver alguma instabilidade de natureza emocional, pare um pouco, visualize o seu êxito, se veja exercendo a sua profissão, se veja recebendo a sua remuneração, se veja usufruindo dos prazeres que essa nova vitória lhe trará. Então são 4 pontos essenciais: desejo, decisão, planejamento, organização, execução, disciplina e a visualização constante. Qual é o objeto do nosso estudo? 3 normas específicas. A Lei Federal 12.550 de 2011, a lei que autorizou o Poder Executivo a criar a EBSER, o Decreto 7661, também de 2011, da Presidente da República, estabelecendo o Estatuto Social da empresa, e o Regimento Interno da EBSER, aprovado pelo Conselho de Administração, órgão, inclusive, que nós teremos a oportunidade de estudar, trazendo, reitero, aqueles pontos que são mais essenciais. O nosso objetivo aqui, nesse vídeo, nessa aula, é tão somente trazer os pontos principais. É um vídeo curto, uma aula curta, de poucos minutos, que traz o que é mais importante. Atenção, é natural que a gente encontre repetição de assuntos no estudo dessas 3 normas. Daí a necessidade de fazer um estudo conjunto das 3, lei, decreto e o regimento interno. Há necessidade, evidentemente, de memorização de vários desses pontos. É natural, reitero, que os assuntos se repitam. Então, muito do que está escrito no decreto já foi visto na lei. Muito do que está escrito no regimento interno já foi visto no decreto, já foi visto na lei. Inclusive, a sequência cronológica, primeiro a lei, depois o decreto, depois o regimento, foi assim que elas nasceram, que essas normas nasceram. Esse também deve ser a nossa sequência de estudo. Considerações iniciais. É importante a gente ter a noção da estrutura da organização do Estado brasileiro. Vivemos num país chamado de República Federativa do Brasil, composta essa República Federativa do Brasil por 4 entidades federativas: a União, os 26 estados, os mais de 5.500 municípios e o Distrito Federal. Onde se localiza propriamente a EBSER? Veremos que é na estrutura da União. Cada ente federativo desse é possuidor de uma estrutura própria de administração pública. A administração pública, ela pode ser direta, por exemplo, desenvolvida dentro do que nos interessa pelo Ministério da Educação. A estrutura desconcentrada do Ministério da Educação é a estrutura de administração direta, mas também, por razões de especialidade, podem ser criados órgãos num outro segmento da administração, chamado de administração indireta. É aí que a gente encontra as autarquias, como, por exemplo, as universidades federais, o INSS. É aí que a gente encontra as empresas públicas, como a Caixa Econômica, os Correios e, principalmente para a gente, a própria EBSER. É aí que a gente encontra as sociedades de economia mista e fundações. Então, dentro da estrutura da administração indireta, nós encontraremos a EBSER. A EBSER é uma empresa pública com algumas características que abordaremos na sequência. História da EBSER. Como se deu o nascimento dessa empresa brasileira de serviços hospitalares, que nasceu para ser gestora dos hospitais universitários vinculados às instituições federais de ensino. Política governamental do governo federal. Foi aí que nasceu o embrião dessa instituição.
De início, visando a recuperação desses hospitais universitários federais, já mencionados, foi criado um programa de reestruturação dos hospitais universitários federais, REUF, isso em 2010. Em 2011, as normas iniciais que fizeram brotar a EBSER, e em 2012, uma portaria de número 442 do Ministério da Educação fez com que a EBSER passasse a ser o órgão de gestão desse programa de reestruturação desses hospitais universitários federais. Pois bem, analisando agora de maneira direta, maneira mais detida, cada uma das normas, vamos tratar um pouco da Lei 12.550 de 2011. O que essa lei visou? Qual foi o objetivo dessa norma? Primeiro, ela autorizou o Poder Executivo a criar a EBSER. Meus caros, tomem muito cuidado com um aspecto. Não foi a Lei 12.550 que criou a EBSER. No caso das empresas públicas, sejam elas municipais, estaduais, distritais ou federais, as empresas públicas, elas têm a lei apenas como um mecanismo de autorização para a sua criação. Não é a lei que cria diretamente a empresa pública. Então, a Lei Federal 12.550 de 2011 autorizou o Poder Executivo, autorizou a Presidência da República a criar essa instituição. A Lei 12.550 também acrescentou dispositivos ao Decreto-Lei 2848 de 1940, que nada mais é do que o Código Penal brasileiro. Não acredito que isso seja objeto de abordagem na sua prova, mas se for, você tem que estar preparado. Foi inserido uma nova pena de interdição temporária de direito, foi inserido um novo tipo penal daquelas pessoas que burlam concurso público, processos seletivos em geral, e essa inserção se deu por meio da Lei 12.550 de 2011 e trouxe outras providências também. O que é propriamente a EBSER? A EBSER é uma empresa pública federal, conforme já dito, dentro dessa estrutura da administração pública indireta, que foi criada com 3 finalidades principais. Atenção, são 3 as finalidades principais da EBSER, que podemos resumir talvez em 3 palavras: administração, saúde e ensino. Esses são os 3 pontos cruciais. Fazendo a leitura de cada uma delas. Primeira finalidade, administrar unidades hospitalares atreladas às universidades federais mediante contrato firmado. Esse contrato, que não é obrigatório, a universidade busca a EBSER se quiser, não há uma imposição legal, é uma faculdade, é uma opção, de modo que se a universidade quiser, ela busca a EBSER, contrata a EBSER para que a EBSER seja gestora dos seus hospitais universitários. Nessa relação contratual, a universidade é a contratante, a EBSER é a contratada. Diga-se de passagem que antes de ser feito esse contrato formalizado, esse contrato que precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração, é feito um termo de adesão. Nesse termo de adesão, a universidade, ela repassa ela firma o compromisso, formaliza o compromisso de assumir o projeto da EBSER e, além disso, possibilita que a EBSER promova um diagnóstico situacional, verifique a real situação dos hospitais para que, depois desse estudo técnico realizado, possa ser firmado o contrato e definidas as metas necessárias. Então, primeira finalidade, administrar as unidades hospitalares atreladas às universidades federais. Segunda finalidade, prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, inseridos, diga-se de passagem, esses serviços integral e exclusivamente no âmbito do SUS. Esse serviço é gratuito. Para essa atuação, deverá a EBSER ser orientada pelo Programa Nacional de Saúde, pelos projetos, pelos planos nacionais de saúde definidos pelo Ministério da Saúde, ainda que a EBSER seja vinculada, atrelada ao Ministério da Educação. Mas no que tange aos serviços de saúde, deve ela observar esses planos, esses programas nacionais de saúde. E a terceira finalidade da EBSER, prestar às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. Reitero então, 3 bases principais: administrar, prestar assistência à saúde e desenvolver esse serviço no ensino, na pesquisa e na extensão para a formação do profissional da área de saúde. Características principais da EBSER. É uma instituição unipessoal. O vínculo da EBSER é com a única pessoa jurídica, que é a União, pessoa jurídica de direito público interno. Então ela é atrelada, vinculada apenas à União, ela pertence à União, daí essa natureza unipessoal.
Tem personalidade jurídica de direito privado. Apesar de ser uma instituição pública, ela tem essa personalidade jurídica, esse arcabouço de uma instituição privada, inclusive no que tange às obrigações civis, trabalhistas, tributárias, comerciais. Agora, mesmo tendo personalidade jurídica de direito privado, não podemos tirar da mente que ela é uma instituição pública e que tem, em razão disso, algumas derrogações dessa natureza privada, como, por exemplo, a necessidade de concurso público para o ingresso no seu quadro. Ela tem patrimônio próprio, ela tem uma vinculação ao Ministério da Educação, ela é vinculada ao Ministério da Educação, existe uma supervisão ministerial do Ministério da Educação, não é do Ministério da Saúde, o vínculo dela é com o Ministério da Educação. Tem prazo indeterminado de duração, e aí eu chamo a atenção de vocês para um pequeno detalhe. A EBSER nasceu sem prazo para morrer, ela nasceu com prazo indeterminado de existência. Todavia, o contrato assinado entre a Instituição Federal de Ensino e a EBSER não necessariamente terá os seus termos como sendo indeterminado. Ainda que tenham sido assinados contratos assim, de maneira indeterminada, e é natural que seja, não há essa exigência legal. Então, quando se falar em prazo indeterminado, é da existência da própria instituição, e não necessariamente dos contratos firmados entre elas e as instituições federais de ensino. Tem sede e foro em Brasília, no Distrito Federal, se bem que é possível instituir sucursais, filiais, representações nas outras unidades federativas. Diga-se ainda, aproveitando o ensejo, que a própria EBSER pode criar subsidiárias, criar empresas que serão por ela controladas, atuando em áreas mais específicas ainda dentro das suas atribuições, das suas finalidades. Então a EBSER pode criar subsidiárias com características semelhantes à própria instituição mãe. Ela é submetida a controles interno e externo. A EBSER se submete a controle interno feito pelos órgãos do próprio Poder Executivo, e ela se submete a um controle externo, atenção, desenvolvido pelo Congresso Nacional, que é Poder Legislativo, com o apoio do Tribunal de Contas da União, que também é um órgão vinculado ao Legislativo. O TCU, apesar de ter o nome de tribunal, tem um vínculo com o Poder Legislativo. Outras informações importantes. A EBSER tem direito ao ressarcimento das despesas com atendimento a usuários de planos de saúde. Imagine, aqui eu, tanto quanto avariado, com um problema na mão, a fratura, imagine que, em razão de uma necessidade, de um atendimento médico, eu busco um hospital universitário que é gerido pela EBSER. Sou atendido, e tem que ser, princípio da universalidade, eu tenho que ser atendido de forma gratuita. Todavia, eu sou possuidor de plano de saúde, e a legislação permite que a EBSER cobre do plano de saúde os valores desse meu atendimento. Cuidado, quem vai definir os valores não é do pagamento, do ressarcimento, não é a EBSER, nem é o plano de saúde. Os valores de referência são definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Outro ponto, as universidades não são obrigadas a firmar contrato com a EBSER, em razão da autonomia universitária. Elas têm a faculdade, elas têm a opção. Se quiser, busca a EBSER e assina o contrato. Se não quiser, não o faz. Outro ponto importante, a administração pública é dispensada de licitar quando contrata a EBSER. Então, a Universidade Federal X busca a EBSER contratar a EBSER para que ela seja gestora dos seus hospitais universitários. Não se faz processo licitatório nessa situação. É dispensado. Cuidado. Cuidado, porque há uma diferença entre dispensa e inexigibilidade. Nesse caso aqui, é dispensada. Se a sua questão da prova disser que é inexigível, está errado. É dispensada a licitação para contratar a EBSER. Servidores efetivos de instituições de ensino poderão ser cedidos para a EBSER? Poderão sim. Então é possível que uma universidade federal ceda servidores para atuarem junto à EBSER. A universidade seria a cedente e a EBSER seria cessionária. E essa pessoa, esse servidor, mantém todos os direitos e vantagens do órgão de origem. Cuidado, quando a Lei 12.550 de 2011 foi publicada, o seu texto no artigo 7º fazia menção específica ao pagamento, à forma de pagamento, ao ônus dessa cessão, que caberia à cessionária as despesas remuneratórias desse servidor que foi cedido. Isso foi revogado. Isso não mais está na norma. Então não cabe mais à cessionária o pagamento, não cabe mais à EBSER o pagamento das despesas relacionadas a esse servidor. Os recursos da EBSER são oriundos de onde?
principalmente do orçamento da União. Mas existem fontes outras, variadas, que formarão recursos para a empresa. Inclusive doações, que podem ser feitas por pessoas físicas, podem ser feitas por pessoas jurídicas, sejam elas públicas, sejam elas privadas, podem ser objeto de investimentos da EBSER, de aluguéis, enfim, várias são as fontes que trazem recursos para a EBSER. E o lucro da empresa? Apesar de ser uma instituição pública, ela pode sim ter lucro. O lucro da EBSER, via de regra, será reinvestido no atendimento do seu objeto social. Todavia, algumas parcelas precisam ser guardadas como uma forma de contingenciar, de ter o cuidado com prejuízos futuros, de ter o cuidado com eventualidades. O que a legislação chama de reserva legal e reserva de contingência. Então, o lucro da EBSER será reinvestido para o atendimento do seu objeto social, ressalvadas as parcelas próprias lá da reserva legal, da reserva de contingência, que são valores que precisam ser guardados para poder cobrir eventualidades. Regime de pessoal de quem ingressa na EBSER é a CLT, é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então você que vai ingressar por meio de concurso público na EBSER, você será seletista, você será ocupante de um emprego público, você será um empregado público. Você não será ocupante de um cargo público, você não será tecnicamente um servidor público, você não terá, infelizmente, a estabilidade própria dos servidores públicos, mas evidentemente que tem uma segurança muito maior do que quem é, por exemplo, vinculado à iniciativa privada. Então, regime de pessoal, CLT, você será um empregado seletista. O ingresso se dá por meio de concurso público, concurso esse que será só de provas ou de provas e títulos. Todavia, é permitida também a contratação por tempo determinado, através do que se chama processo seletivo simplificado. Tem até uma dica em especial em 2 pontos. Quando da instituição da EBSER, foi permitido sim a contratação por tempo determinado, a celebração desses contratos nos 2 primeiros anos. E isso, reitero, quando da instalação da EBSER. Para a instalação da EBSER, foi permitida a contratação por tempo determinado nos 2 primeiros anos. Contrato firmado pode ser renovado uma única vez, nesse caso, para a instalação, essa renovação não pode suplantar 5 anos. Os prazos somados não podem superar 5 anos nos termos da própria lei. Mas também é permitida a contratação pela EBSER quando da assinatura do contrato com a universidade para a instalação daquelas unidades hospitalares, para que a coisa comece a funcionar mais efetivamente quando os contratos forem assinados. Nesse caso, dos contratos assinados para que ela seja gestora dos hospitais vinculados às universidades X, Y, Z, a partir da assinatura do contrato é possível a celebração nos 180 primeiros dias. Então, cuidado com esses prazos aí, para que a organizadora não nos pegue de surpresa. Fiscalização da EBSER. Já mencionado anteriormente, a EBSER sofre controle interno da própria estrutura do Poder Executivo, da Controladoria Geral da União, por exemplo, como sofre controle externo, a responsabilidade do Congresso Nacional com o auxílio do TCU. Por que chama de controle externo? A EBSER integra a estrutura da administração indireta do Poder Executivo Federal. O Congresso Nacional é poder legislativo. Então, é um outro poder fiscalizando. Como é um outro poder, a fiscalização vem de fora, dá-se esse nome de controle externo. A EBSER pode patrocinar a entidade fechada de previdência privada, ou pode ainda aderir à entidade já existente. Então, a própria legislação permite que a EBSER patrocine a entidade fechada de previdência privada, buscando a complementação na sua aposentadoria, bem como ela pode aderir a uma instituição que já exista. Falando um pouquinho agora dos órgãos que compõem a estrutura da EBSER. Existem 4 órgãos estatutários, assim chamados pelo próprio decreto 7661, que dispôs sobre o Estatuto Social da empresa. A lei falou en passant. De forma muito breve, a lei falou desses órgãos que compõem a EBSER. Quem esmiuçou propriamente a estrutura desses órgãos e as suas atribuições, as suas competências, foi o Estatuto Social, que veio com o Decreto 7661. São 4 os órgãos estatutários: o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo. E aqui uma brincadeira que serve para nos ajudar a memorizar, uma associação mnemônica que facilita a memorização desses órgãos. Se você passar e vai passar e não me chamar para o churrasco de comemoração, chegarei para você e pergunto: cadê o churrasco festivo, caro concurseiro? Observe que nessa frase a gente vai encontrar menção a esses 4 órgãos. KD, CA, Conselho de Administração, DE, Diretoria Executiva, churrasco festivo, as iniciais CF, Conselho Fiscal,
Caro concurseiro, as iniciais CC, Conselho Consultivo. Então essa é uma frase, que é uma dica apenas de associação de processo mnemônico, você pode criar o seu da forma que achar mais conveniente para ter facilitado a memorização desses órgãos. Atenção, eu diria que o ponto mais importante dentro do estudo das 3 normas da lei, do estatuto e do regimento interno envolve composição, funcionamento e competências desses órgãos componentes da estrutura da EBSER. A Lei 12.550 em nenhum momento fez menção à composição, funcionamento e competências. Diga-se, inclusive, que as instituições têm cobrado isso, o IADES, por exemplo, tem cobrado constantemente o que é que consta numa norma e não consta na outra. Esse é um exemplo. Você não vai encontrar na lei referência à composição, referência a funcionamento e competências dos órgãos que compõem a EBSER. Então tome muito cuidado com isso. Por falar nesses pontos, eu queria trazer aqui um bizu, uma dica sobre algumas partes que integram a estrutura desses órgãos estatutários e que são importantes para o nosso estudo. Missão de cada órgão. Para que serve o Conselho de Administração? Ele é o órgão de direção, ele é o órgão de orientação superior. A diretoria executiva busca o quê? Com a palavra administrar. O Conselho Fiscal, com uma palavra, fiscalização. O Conselho Consultivo visa o quê? O Conselho Consultivo dá um apoio à diretoria executiva, um apoio ao Conselho de Administração. É um órgão de consulta, é um órgão que promove um controle social. Então essa é a missão do Conselho Consultivo. Em relação à composição, o Conselho de Administração da EBSER tem 9 membros. Diga-se que tem um decreto presidencial de 1993 dizendo que não é possível um Conselho de Administração ter mais do que 6 membros. Mas o da EBSER tem, porque é ressalvado no próprio texto do decreto 7661 essa condição. Então, a composição do Conselho de Administração envolve 9 integrantes, 9 membros. Daqui a pouco eu digo os artigos que vocês vão consultar para verificar de onde vêm essas pessoas. Já adiantando para vocês que todos os membros do Conselho de Administração são nomeados pelo Ministro da Educação. A indicação é variada, mas a nomeação é pelo Ministro da Educação. Diretoria Executiva, atenção. A diretoria executiva, nos termos do Estatuto Social, ela é composta por um presidente e por até 6 diretores. No regimento interno, todavia, não temos 6, e sim 5 diretorias. Cuidado com a relação entre santo e milagre na sua prova. Se a referência for ao santo Estatuto Social, você vai falar em até 6 diretorias. Se o santo for regimento interno, o milagre serão 5 diretorias. Muito cuidado com isso. O Conselho Fiscal tem 3 membros, todos eles nomeados pelo Ministro da Educação. Voltando um pouquinho à diretoria executiva, uma questão interessante. A diretoria executiva é o único órgão estatutário da EBSER cujos membros não são nomeados pelo Ministro da Educação. Todos os membros da diretoria executiva, presidente e diretores, são nomeados pelo Presidente da República, ainda que quem indique seja o Ministro da Educação. Mas a nomeação dos membros da diretoria executiva é uma atribuição do Presidente da República. Eles não têm mandato, são de livre nomeação e exoneração. Então, voltando ao Conselho Fiscal, 3 membros, todos nomeados pelo Ministro da Educação, e o Conselho Consultivo, 8 membros, todos eles também nomeados pelo Ministro da Educação. Questão interessante no que tange à composição. O presidente da EBSER, ele participa do Conselho de Administração, mas não pode nem de forma interina assumir a presidência desse conselho. Então tome cuidado. O presidente da EBSER não é o presidente do Conselho de Administração. No âmbito do Conselho Fiscal, outro cuidado em relação ao presidente da EBSER. O presidente da EBSER não participa do Conselho Fiscal. Na verdade, é o único órgão estatutário que o presidente da EBSER não participa. Em relação ao Conselho Consultivo, o presidente da EBSER não só participa, como preside. O presidente da EBSER é o presidente também do Conselho Consultivo. Outra questão que a gente tem que ter cuidado, eu já terminei por mencionar, envolve essa nomeação. Tome muito cuidado. Membros do Conselho de Administração, nomeados pelo Ministro da Educação. Membros da diretoria executiva, nomeados pelo Presidente da República. Membros do Conselho Fiscal, nomeados pelo Ministro da Educação. Membros do Conselho Consultivo, nomeados pelo Ministro da Educação. Mandato, prazo de gestão, Conselho de Administração, 2 anos. Diretoria executiva não tem mandato, não tem tempo de gestão pré-estabelecido, porque são de livre nomeação e exoneração. Conselho Fiscal, 2 anos. Conselho Consultivo, indicações bienais.
Investidura, outro ponto importantíssimo. Conselho de Administração e Diretoria Executiva. A investidura se dá com assinatura no livro do termo de posse. Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, a investidura se dá com registro na reunião que primeiro participar. Tome muito cuidado com esse aspecto. Reuniões ordinárias. Conselho de Administração, uma reunião ordinária por mês. Diretoria Executiva, uma reunião ordinária por semana. Conselho Fiscal, uma reunião ordinária por mês. Conselho Consultivo, atenção redobrada, pelo menos uma reunião ordinária por ano. Pode o Conselho Consultivo ter 30, 40 reuniões ordinárias por ano? Pode. Na programação inicial, planejamento feito, divulgação realizada, ele pode ter 30, 40 reuniões ordinárias. O que a legislação exige é que ele tenha pelo menos uma reunião ordinária a cada ano. Olhando um pouquinho agora as instâncias de governança no âmbito do regimento interno, já que acabamos de analisar genericamente a estrutura do Conselho do Estatuto Social, vejam como o regimento interno dividiu os órgãos da EBSER. Dividiu em dois grupos, órgãos de administração e órgãos de fiscalização. Os órgãos de administração são o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, que é composta por um presidente, por 5 diretores, estamos falando do regimento interno. Então são 5 diretorias, Conselho Consultivo. Então órgãos de administração são Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Consultivo. E órgãos de fiscalização, o Conselho Fiscal e a Auditoria Interna. Vejam que a Auditoria Interna não foi mencionada no Estatuto Social como órgão estatutário. Foi mencionada, todavia, como órgão de fiscalização pelo regimento interno. Essa auditoria interna, mesmo que seja um órgão de fiscalização, ela é vinculada ao Conselho de Administração e tem o seu suporte para funcionamento vindo da presidência da EBSER. Falar em presidência da EBSER, o regimento interno também traz uma estrutura definida administrativa de gestão da presidência. Além da figura, da pessoa do presidente, nós teremos lá uma chefia de gabinete, uma coordenadoria jurídica, uma assessoria de planejamento e avaliação, uma assessoria de comunicação e uma ouvidoria. Todos esses vinculados diretamente ao presidente da EBSER. Em relação às diretorias, memorização obrigatória, tanto dos seus nomes como das suas principais atribuições. Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, Diretoria Administrativa Financeira, Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Gestão de Processo e Tecnologia da Informação. Observem que são 5 diretorias previstas no regimento. Pode ser criada uma 6ª diretoria? Pode. O Estatuto Social permite até 6 diretorias. Então, com uma modificação no regimento interno, pode ser criada uma 6ª diretoria. Quem tem competência para aprovar alterações no regimento interno é o Conselho de Administração. Por fim, falemos um pouco sobre a estrutura de governança em cada unidade hospitalar administrada pela empresa, administrada pela EBSER. Em cada hospital nós teremos uma única instância essa chamada de colegiado executivo. Esse colegiado executivo é composto por 2 segmentos, um superintendente e 3 gerentes. Gerente de atenção à saúde, gerente administrativo, gerente de ensino e pesquisa. A escolha do superintendente antecede a escolha dos gerentes, visto que na escolha dos gerentes já deve o superintendente participar. Ele participará da escolha dos gerentes. Com isso, nós fechamos os pontos mais relevantes, os pontos mais importantes que envolvem essas 3 normas. Lei 12.550 de 2011, que autorizou a criação da EBSER, Decreto 7661, que trouxe no anexo o Estatuto Social e o regimento interno da instituição. Nessa sequência cronológica deve ser feito também o seu estudo. Primeiro nasceu a lei, primeiro você vai estudar a lei. Depois nasceu o Estatuto Social, depois você estuda o Estatuto Social. Só depois nasceu o regimento interno, só depois você estuda esse regimento. Lembre que é natural que o regimento interno incorpore pontos que foram vistos no Estatuto Social, que por sua vez incorpore pontos que foram vistos na lei. Não é à toa que o regimento interno é maior do que o decreto que trouxe o Estatuto Social, maior do que o próprio Estatuto Social, que por sua vez é maior do que o texto da legislação. Fica meu abraço com um desejo de muito sucesso para cada um de vocês.